Lucas capítulo 7. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Versículo 47. À vista dos fariseus e demais líderes judeus, pecadores eram todos aqueles que, além de transgredir os mandamentos de Deus, não andavam segundo o rigor de suas tradições. De uma forma mais severa, os leprosos, os publicanos, os romanos e as meretrizes eram por eles considerados a escória da sociedade. E o fato de Jesus não esquivar-se em andar na companhia de tais pecadores, os incluindo como herdeiros da promessa, enchia de fúria o coração dos rabinos judeus. A obra de Cristo era movida pela compaixão e pelo amor. Nada do que ele falava ou fazia era desvinculado do poder que recebia através de sua íntima comunhão com o Pai. A fé do centurião romano, a desesperança da viúva de Naim, a submissão e a gratidão da mulher pecadora são exemplos claros de que todos são convidados a experimentar do amor de Jesus. Todos são bem-vindos. Se a graça divina é um presente para quem não merece, então você e eu também podemos desfrutar desse dom gracioso. Contudo, encerrado em uma prisão, aquele que havia anunciado a chegada do Cordeiro de Deus sentia-se oprimido pela dúvida. Ao pregador do deserto restava apenas o desejo por saber de que seu ministério havia cumprido o propósito divino. Sobre este momento na vida de João Batista, declara Ellen White. O isolamento foi a sorte que lhe coube, e não lhe foi dado ver os frutos de seus labores. Não teve o privilégio de estar com Cristo e testemunhar do poder divino que acompanhava a maior luz. Não lhe foi concedido ver o cego no gozo da vista, o enfermo restabelecido e o morto ressuscitado. Não contemplou a luz que irradiava de cada palavra de Cristo, derramando glória sobre as promessas da profecia. O menor discípulo que viu as poderosas obras de Cristo e lhe ouviu as palavras, foi nesse sentido mais altamente privilegiado que João Batista e, portanto, disse ter sido maior do que ele. O desejado de todas as nações, página 123. Mesmo assediado por pensamentos que por determinado momento lhe tiravam a paz, o retorno de seus discípulos com a resposta de Jesus frente a tudo o que eles mesmos contemplaram, complementa Ellen White. Foi o suficiente. Compreendendo mais claramente agora a natureza da missão de Cristo, João Batista entregou-se a Deus para a vida e para a morte, segundo melhor conviesse aos interesses da causa que amava. O desejado de todas as nações, página 121. João creu na verdade de que Deus visitou o seu povo. Seja por meio de um vaso de alabastro com unguento, ou simplesmente com lágrimas, seja com uma vida de privações, ou apenas com um coração quebrantado pela dor da perda, Jesus não está preocupado com o que temos para oferecê-lo, mas em como estamos oferecendo. A semelhança entre o não chores e a tua fé te salvou está no fato de que Jesus sempre diz exatamente o que necessitamos ouvir. Simão, o fariseu, ofereceu um banquete a Jesus, mas o que estava por trás de sua oferta não era um coração sincero e contrito, e foi por esta razão que Jesus o fez olhar para aquela que considerava indigna, mas cujo íntimo estava cheio de genuíno arrependimento e gratidão. E dos lábios de Cristo, Simão ouviu não o que queria, mas o que precisava ouvir. Vês esta mulher? Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. O amor de Jesus tem sido derramado pelo Espírito Santo de forma abundante e suficiente sobre toda a humanidade. Nossos muitos pecados
não podem limitar o seu poder de atuação, mas ao aceitarmos o perdão de Deus, de forma impressionante, uma multidão de pecados é transformada em muito amor. Se a única coisa que você tiver para oferecer a Jesus for uma vida manchada pelo pecado, adivinha? Jesus está disposto a te receber e a te dizer: perdoados são os teus pecados. Se você se considera muito indigno de estar diante de Jesus, mas crê que a sua palavra tem o poder de que tanto precisa, é para você que ele diz: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Se o pranto roubou a sua paz, ele te diz: não chores. Não perca o privilégio de ouvir a voz do seu pastor, pois para suas ovelhas ele jamais será motivo de tropeço, e sim aquele que as conduzirá aos pastos verdejantes da eternidade. Oremos, amados. Santo Deus e Pai, falta muito pouco para, como João, avistarmos a Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas não mais o veremos como servo sofredor, e sim como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto estamos aqui, Ele deseja nos curar pelo poder de Sua palavra, nos reavivar e nos conduzir ao genuíno arrependimento e verdadeira adoração. Querido Pai, que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo e nos guie a toda a verdade. Prepara-nos para nos encontrarmos contigo, nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, ovelhinhas de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.